Amém. Semana passada, vocês fizeram a lição número 8, certo? Foi sobre... Oi? Elias? E o que foi falado aí? O que vocês aprenderam? Um tanto de coisa? Olha que bom. Um tanto de coisa é bom. Né? Hoje nós vamos para a lição número 9 aí, então. É Neemias, jejum e oração. Na revista de vocês é qual página que é? 44. Ok. Antes, sem ser o domingo passado, ou outro de trás, que a gente fez uma aula avulsa aqui, a gente já tratou um pouco desse assunto. Quando a gente fez uma pergunta e resposta aqui, já saiu um pouco sobre esse assunto, mas hoje a gente fala mais especificamente aqui. Muitos crentes têm dificuldade ainda de compreender o papel do jejum e a relação dele com a oração. Ainda tem bastante gente com essa dúvida. No Antigo Testamento, a prática do jejum era bastante comum. Não é incomum a gente estar lendo o Antigo Testamento e encontrar lá alguém, ou um povo, né, um grupo de pessoas, fazendo jejum por alguma causa, buscando alguma resposta, ou livramento de Deus. Há muitas passagens que são marcantes com relação ao jejum. A passagem do livro de Esther, por exemplo, quando ela proclama um jejum, né, ela convoca os judeus para um jejum, tendo em vista o extermínio, né, o genocídio que estava agendado para acontecer. Nós temos o livro de Zacarias, que fala de um jejum que durou 70 anos, foi desprezado por Deus, no final das contas. Deus desprezou 70 anos de jejum do povo. Nós temos Moisés, que jejuou por 40 dias, né, e 40 noites, enquanto naquela ida ao pico do Sinai, quando recebeu a lei, o resumo da lei ali, os 10 mandamentos. Nós temos algumas passagens assim mais significativas, mas o jejum é muito recorrente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, entretanto, o jejum não é tão recorrente assim. Você encontra, mas ele não é tão frequente em registros como é no Antigo Testamento. E como a gente disse naquele domingo aqui, não há nenhum texto no Novo Testamento que prescreva o jejum como mandamento. Ao contrário da oração, que isso é feito o tempo todo. A oração ela é prescrita o tempo todo como mandamento, né? Mas o jejum nós não temos, mas também não temos nenhuma proibição dele. Não há nenhum texto em que o jejum tenha sido abolido como algo que não devia mais acontecer, como acontece, por exemplo, com o sacrifício. O sacrifício tem realmente texto que diz, olha, não é mais necessário. Agora o sacrifício de Cristo é suficiente. O jejum não temos nenhum texto que o proíba, mas não temos nenhum texto que o prescreva, que mande jejuar no Novo Testamento. Não há. Há, por exemplo, a ocasião em que os líderes religiosos questionam Jesus do porquê os seus discípulos não jejuavam. Aí Jesus responde, né, com aquela analogia do noivo, fala, enquanto o noivo está presente, não é necessário jejuar. Quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. Ou seja, há uma suposição de que eles jejuariam depois da ascensão de Cristo, mas não há prescrição nem de duração, nem de frequência, não há nada a esse respeito no Novo Testamento, o que não acontece com a oração. Com a oração tem. Você tem uma prescrição de
de modo, você tem prescrições de oração quanto à frequência da oração, isso você tem. Qual que é a frequência que o Novo Testamento manda a gente orar? Sem cessar, ou seja, é uma vida constante de oração, né? Você tem, assim, mandamentos e instruções o tempo todo sobre oração mesmo. A oração talvez seja o mandamento mais comum junto com amar no Novo Testamento. Sejam os dois mandamentos mais comuns no Novo Testamento, amar e orar, né? Agora, com jejum não acontece. Então, o que é o jejum? Qual o papel do jejum? E que relação ele tem com a oração? O jejum, na Escritura, ele é sempre uma abstenção alimentar. Na nossa cultura evangélica, tem-se o hábito de fazer jejum de outras coisas que não alimento. Desenvolvemos a prática aqui no Brasil de falar, vou ficar em jejum de televisão 1 mês, vou fazer jejum de celular 1 semana. Já viu alguém falar isso, né? Vou fazer um jejum disso aqui porque é muito difícil para eu ficar sem isso, então eu vou abrir mão disso por um tempo. Na Escritura você não encontra jejum de qualquer outra coisa que não seja alimentar. Né? Então, assim, o jejum bíblico ele é sempre alimentar. Mas quando você marca lá para fazer um exame de sangue amanhã, que você tem que ficar em jejum de 12 horas, dá lá, está marcado para 7 horas, dá 7 horas aqui, você come um X-tudo e fala, agora não como mais nada, né? Porque tem que dar 12 horas, não é isso? Então, o que diferencia o jejum desse jejum para colher sangue que tem que estar em jejum? Por exemplo, eu trabalho num posto de saúde. E glicemia é medida lá só na parte da manhã. Por quê? Porque tem que estar em jejum para o exame acontecer legal. Então, só faz cedinho. A pessoa chega lá, eu quero medir a glicemia. Está em jejum? A pessoa fala, estou. Então, o que diferencia o jejum bíblico? Vou chamar de jejum religioso, tá? Mas sem o conteúdo pejorativo da palavra, porque a palavra não é pejorativa, a cultura nossa que fez da palavra religião pejorativa. O jejum religioso do jejum médico. Qual que é a diferença? Os dois ficam sem comer. O que muda então de um para o outro? O que faz o seu jejum não ser apenas uma dieta? Entendeu? O propósito, ok, muito bom, o propósito e a oração que o acompanha, né? Embora quem vai fazer exame, às vezes, passa a noite orando. Fala assim, não deixa dar nada não, né? Não é? Às vezes isso acontece também. Mas é o propósito. O propósito é diferente. A intenção com que jejuamos, no aspecto espiritual, é diferente da intenção de nos abstermos de alimentação para qualquer outro fim. Nós, quando fazemos um jejum, ou um cristão, quando faz um jejum, a intenção dele, ela tem um caráter espiritual. Agora, o jejum pode ser um pecado, quando ele é feito com uma intenção que seja errada, né? Assim como orações. Até a oração pode ser pecaminosa, se você falar bobagem nela, né? Se você tiver um coração ali que busca apenas o seu deleite, como diz Tiago, além dela não ser ouvida, ela pode soar como uma afronta aos ouvidos de Deus, dependendo, por exemplo, uma oração que tenta decretar coisa a Deus é uma afronta a Deus, é um pecado. Né? A pessoa, em vez de estar fazendo um bem, está fazendo um mal. Em outras questões, às vezes a oração contém algumas expressões da nossa ignorância e da nossa pequenez de compreensão, e que Deus releva porque sabe que a gente não conhece todas as coisas, né? Deus não vai ficar ofendido com a nossa ignorância sobre certos aspectos das coisas, porque nós não somos oniscientes mesmo. Mas, quando ela é uma afronta ao caráter de Deus, ela é um pecado. Né? Uma oração que seja uma afronta ao caráter de Deus, ela é pecaminosa. O jejum também pode ser, então, se eu o faço da mesma maneira. Então, o jejum, ele é aquele momento em que alguém decide se abster
daquilo que é o mais fundamental para a manutenção da sua vida, depois de respirar. Não dá para você fazer um jejum de respirar. Você vai fazer um jejum depois de respirar, a coisa mais fundamental da vida é o quê? É a alimentação. Então você se priva disso que é fundamental para continuar vivendo, como se dissesse para Deus, olha, Deus, o quanto eu estou carente disso, como eu estou disposto a entrar nessa causa, me abstendo inclusive daquilo que é mais fundamental, entende? Que é a alimentação. Então, por exemplo, se você ficar, vou fazer o jejum de celular por uma semana, tem gente que entra em parafuso mesmo. Eu não estou questionando o valor do ato como abstinência. É uma abstinência para algumas pessoas mais pesada do que ficar sem comer 12 horas. No entanto, se você passar 12 horas e ficar 20, 30, você não vai morrer. Entende? Você não morre se ficar sem o celular. Entendeu a diferença? Por que o jejum é sempre de alimento na Bíblia? Se você fala assim, eu vou fazer jejum de, sei lá, de televisão, de Netflix, que eu estou percebendo que eu estou exagerando aqui. É uma boa coisa, é um ato de disciplina seu, mas se você nunca mais vê Netflix, você não morre. Agora, se você pega e fala assim, eu não vou comer aqui, mas eu nunca mais vou comer, o que vai acontecer? Você morre. É por isso que o jejum é de alimento. Porque é como se você estivesse dizendo a Deus, eu estou disposto a morrer. Entende? Eu estou disposto a abrir mão daquilo que é essencial para a vida. O jejum, ele é uma declaração de que, Senhor, se não nos livrares, morreremos. Agora, se é para morrer, quero morrer por uma causa que seja digna. É isso que é o jejum de Esther. Entende? O jejum de Moisés, 40 dias no monte, era ele dizendo, Senhor, sem a tua palavra, eu prefiro morrer. Eu prefiro ficar 40 dias sem comer do que descer daqui sem tua palavra. Entende? Então, o jejum, ele tem sentido quando ele é uma declaração de estar disposto a morrer por algo. Por isso que ele é sempre de alimento na Escritura. Então, ele é essa declaração. Ele não é uma greve de fome como um preso. Fala assim, não, nós não vamos comer mais. Ou dá cama para a gente aqui, TV e ar-condicionado, ou nós não vamos comer mais. E os presos de um presídio fazem greve de fome. Né? Como já fizeram assim, por algumas questões. Né? Mas se deixassem uma hora, a hora que eles não estão dispostos a morrer por aquela causa. Entendeu? Ninguém ali vai até o final nessa causa, não. Se deixar realmente eles sem comer, uma hora, o primeiro que gritar, marmita, marmita, todos os outros gritariam marmita junto. Porque a coisa aperta. Não comer algo, né? Não comer um item específico. Não tem valor assim, nesse sentido. Por exemplo, a fundamentação disso já é equivocada, mas mesmo que você... Como é que eu vou tentar explicar aqui? Quando você, por exemplo, eles não comem carne na sexta-feira da paixão e na quaresma, segundo a tradição católica, o propósito é lembrar-se sempre do sacrifício de Cristo, da sexta-feira da paixão. Né? Então, ali, como o corpo de Cristo foi sacrificado, ele sofreu na sua carne e não comemos carne. Embora peixe e carne também eles comem, né?
A carne vermelha que eles não comem, eles se abstêm da carne vermelha. O catolicismo, ele ama simbologias. Ele é fissurado, ele tem uma tara por simbologias. Ele é literalmente impregnado de simbologias. Ele exagera. O cristianismo bíblico usa simbologias. A ceia é um simbolismo. O batismo é simbólico. A cerimônia de casamento é simbólica. O casamento mesmo não acontece na cerimônia. Você sabe onde é que ele acontece, né? Ele acontece no leito. Mas aquilo ali é simbólico. E não estou dizendo que todo símbolo não é santo e nem significativo, porque é bíblico. O batismo mesmo, ele é só um símbolo. O batismo real não é ali na água. O batismo real é no Espírito. Quando o Espírito passa a habitar um novo crente, certo? Mas tem um símbolo visível daquilo que é invisível, certo? A ceia mesmo é o símbolo visível de um valor real que é invisível. É invisível para nós o sacrifício de Cristo, o valor do sangue de Cristo, nós não vemos o sangue. Então nós temos algo visível para fazer referência ao invisível, a um valor real invisível. O batismo é a mesma coisa. A cerimônia de casamento é a mesma coisa, né? É o símbolo visível de algo que acontece invisivelmente, que é a aliança entre os dois se tornando uma só carne, que se consuma no leito. E nós temos uso de símbolos, e mais símbolos também. Nós usamos mais símbolos. O púlpito ficar acima, erguido, é um símbolo de que estamos todos nós abaixo da Escritura, debaixo da Escritura. Por isso nós colocamos o púlpito sempre elevado, como um símbolo de que estamos todos nós submissos à Escritura. A Escritura está acima de nós. É o que deveria simbolizar, pelo menos. Então, assim, tudo que a gente faz apresenta algum tipo de valor, né? Então, assim, não é o uso de símbolos que a Bíblia condena, porque a Bíblia prescreve símbolos, ela faz uso de símbolos. O jejum é um símbolo. Né? O jejum não é a morte em si, mas é ele representando você, a sua disposição de morrer. Então, nós temos isso. Agora, o exagero disso, o catolicismo é a campeã em exagerar a simbologia. Porque toda vez que alguém começa a fazer confusão entre o símbolo, o ícone, e a coisa simbolizada, que é o valor, dá zebra. E nesse sentido acontece inclusive com a gente. Se a gente começa a valorizar mais o ato do batismo na água, mais do que o fato de ser verdadeiramente convertido pelo Espírito, confundimos o símbolo com a coisa simbolizada, é da zebra. Entendeu? Se valorizamos mais o ato de ingerir os elementos da ceia do que o que ele representa, que é o sacrifício de Cristo, dá zebra. Passamos a valorizar o símbolo mais do que a coisa simbolizada. Isso aqui, ó. O que é isso? É um anel, né? Esse tipo de anel, dourado, no dedo anelar esquerdo, na nossa cultura, ele simboliza o quê? Uma aliança. Por isso que às vezes a gente fala isso aí como aliança. Não, a aliança não é isso. Isso aqui é um anel que simboliza a aliança. Se eu perder o anel, eu não perdi a aliança, eu perdi o anel. Vai dar uma zebra gigantesca, né? Mas não foi a aliança que eu perdi o anel. Eu perdi o símbolo, não a coisa simbolizada. Entende? Eu não posso confundir o valor da coisa simbolizada com o valor do símbolo. O valor do símbolo, o símbolo sempre tem valor para outros, mais para outros do que para nós mesmos. Por exemplo, eu estar com esse anel no dedo, não importa para mim, nem para Cris. Eu, na verdade, preferiria não usar, porque ele me incomoda. A Cris não faz questão que eu use, porque ela está segura da nossa aliança. Eu uso para outras, às vezes até para outros, né? Hoje em dia. O símbolo é para que outros, ao verem o símbolo,
interpretam o símbolo, porque a cultura já sabe o significado, de que eu pertenço a outra e não estou disponível. Entende? Não estou disponível para outra relação. Qualquer pessoa que bata o olho no símbolo, interpreta e sabe o que ele simboliza. Essa pessoa não está disponível, embora a cultura hoje rejeite esse símbolo e não respeita. Mas é isso que ele simboliza. Nós usamos alianças de casamento para outras pessoas, para dizer para os outros, não estamos disponíveis. Não é para o cônjuge. Se o cônjuge faz aquela pessoa insegura, que faz questão que você esteja com a aliança o tempo todo, porque senão você está traindo, a insegurança é dela, dessa pessoa. Né? Mas o símbolo é para outros. É a mesma coisa do batismo. Nós não precisamos necessariamente ver o batismo para saber quem é convertido. Ele simboliza para outros que essa pessoa foi sepultada para o mundo. Né? E para a igreja, ele tem uma importância simbólica de que ele agora faz parte do corpo, né? Ele é enxertado no corpo, como membro da igreja. Então, símbolo e coisas simbolizadas são um recurso valioso, extremamente útil, que Deus faz uso dele para nós o tempo todo. A sarça ardente era um símbolo, ele poderia ter se manifestado, sei lá, num cubo de gelo. Ia ter algum problema? Se Deus se manifestasse num cubo de gelo no meio do deserto, ia ser até mais interessante. No meio do deserto, um cubo de gelo que não derrete, seria mais interessante que uma sarça pegando fogo que não se consome. Porque fogo no deserto é comum. Agora, um bloco de gelo que não derrete, seria até mais misterioso, mais sublime do que... Mas por que ele escolheu? É o símbolo, entendeu? É o que significa. Deus usa muitos símbolos, por quê? Porque a nossa linguagem humana ela é deficiente quando se trata de assuntos espirituais. Então, o uso de símbolos e figuras de linguagem é recorrente na Escritura por causa disso. Nós precisamos usar recursos que a mente humana consegue interpretar. Se Deus se revelasse exatamente como é, nossa mente não alcança, não interpreta. Então, ele precisa usar recursos da nossa limitação para que a gente consiga interpretar o mínimo possível e coerente para saber o que ele está querendo e dizendo. Então, oi. A prática do jejum, a gente temos que praticar para entender também. Quando eu estava na casa de recuperação em Campinas, eu não sabia o que era jejum. Aí quando eu cheguei lá, eu sabia, a pessoa falar, eu sabia. Então quando eu cheguei, tinha umas pessoas que praticavam, mas o que eles faziam? Lá era almoço, arroz, feijão, no almoço, e na janta era sopa. Às vezes as pessoas falavam, guarda o meu almoço para comer na janta, guarda o meu café que eu vou fazer um jejum. Aí eu fui praticar para entender o que é jejum. Jejum é uma consagração que a gente faz a Deus, em cima de um propósito, e uma consagração que a gente faz ao Senhor, aquele alimento a qual a gente não comeu, a gente renunciou. Aquele alimento não vai fazer falta para nós, porque você consagrou ele a Deus. Então, eu faço jejum sem alimento, sem água. O alimento que eu deixei, o almoço que eu deixei, eu falo para minha mãe não fazer a marmita, para mim não levar o almoço, mas aquilo não vai me fazer falta. O café, por exemplo, o café me faz falta, se eu ficar sem ele, me dá dor de cabeça, dá corpo ruim. Mas quando eu estou fazendo o jejum, ele não me faz falta. Ele não faz falta, por quê? Porque eu consagrei ele ao Senhor. Então, eu vou fazer um jejum, depois do jejum eu vou atacar ali, vou comer, vou arrebentar, estou muito de fome. Não. O jejum não é assim. O jejum, você se consagrou, você entregou aquele alimento ao Senhor. Então, por exemplo, você entregou o seu almoço, aquele almoço você esquece dele, você não almoça ele mais. O jejum não é só atrasar a comida, né? Deixa que eu vou comer de noite e como dobrado. Aquele alimento que você consagrou aí não vai te fazer falta. Não é só atrasar a comida, Então, se o jejum está te dando fome, está fazendo isso, ele está errado. A gente tem que procurar fazer o certo. Igual na casa de recuperação, eu vou procurar fazer o certo. É isso mesmo. Eu não posso fazer assim, vou deixar meu café, depois eu tomo ele, porque café já foi consagrado, já consagrei ao Senhor.
É isso mesmo. É isso mesmo. Já já eu vou falar mais sobre essa palavra, consagração, né? Então, a Igreja Católica, ela exagera nos símbolos. Então, para ela fazer menção do sacrifício de Jesus, a ceia para eles não é suficiente. Entendeu? Eles criaram mais símbolos. E distorceram outros. O símbolo que era biblicamente instituído por Cristo para fazer memória do sacrifício dele é a ceia, com o pão e o fruto da vide. O que eles pegaram? Eles distorceram esse, que é o bíblico, e criaram outros para suprir essa caneta. Porque na Igreja Católica, quando você vai participar da Eucaristia, que seria o equivalente da ceia, se isso fosse santo, o que acontece? A pessoa é privada do fruto da vide, ela participa só do pão. Na Igreja Católica, não é? É só a hóstia. O único que participa do fruto da vide é quem? Só o padre. O católico não participa. Isso é um absurdo. A ceia foi instituída com os 2 elementos para todos os presentes. Mas eles dão só um elemento, priva a igreja do outro elemento, mas cria outros elementos simbólicos que não estão na Bíblia. Que não tem sentido, entende? Então, eles gostam muito de símbolos, eles sobrevivem do mistério por trás de símbolos. A Igreja Católica tem aquela aura de mistério, certo? Áreas do Vaticano que ninguém nunca entrou, símbolos que ninguém sabe o que significa. Quantas vezes já teve no trânsito atrás de carro que tem aquele símbolo católico com aquilo que parece uma letra P, assim, com um X, escritos em latim, assim? Ninguém nunca viu? É cheio de carro com isso aí. E você fala, o que é isso? Nem um católico sabe direito o que é aquilo. A maioria dos católicos não sabe, entendeu? Então, eles gostam dessa aura de mistério porque parece espiritual. Parece algo que faz você depender do clero para saber e para atingir. Entendeu? Mas os símbolos cristãos, eles não são exagerados e são todos de significado claro. Eles não são difíceis, então não tem muito sentido aquele jejum católico, não. Ele é mais para manter uma tradição que faz perpetuar uma dependência do clero. Entendeu? O outro propósito do jejum, além dele ser uma declaração de disposição, estou disposto, ele é exatamente o que o Adílio falou, ele é uma declaração de consagração. A palavra consagrar significa o quê? Oi? Tornar sagrado, tornar santo, né? Consagrar, tornar sagrado, tornar santo. Então, o que é possível de ser santificado? Quando eu faço jejum, eu estou consagrando a mim mesmo para certo fim. Entende? Eu estou me consagrando, ou seja, não como se o alimento fosse macular a minha santidade. Alimentos não maculam a santidade, a menos que sejam claramente ofertados a ídolos, né? E a gente, sabendo disso, participa deles. Essa é a única ocasião em que o alimento pode realmente macular a nossa santidade, como diz Paulo em Coríntios 10. Não é aquele alimento que você fica procurando pelo em ovo, não. Né? Vai no mercado, pergunta para o açougueiro, vem cá, tu é crente? Chama um crente para cortar minha carne. Tem gente que acha que só vai ser santo se comer assim. Mas é uma consagração. Consagração é você santificar algo. Como você está fazendo jejum, você está consagrando a si mesmo a Deus. Então, o momento do jejum, o período do jejum, embora você pode trabalhar normalmente, pode estudar normalmente, fazer as suas atividades normalmente, no momento, enquanto estamos de jejum, estamos sempre em consagração, ou seja, devemos, na medida desse possível, e do bom senso, claro, manter a nossa mente fixa em Deus, meditar em textos bíblicos, manter
o chamado espírito de oração, né? Que é aquele fato de orar mentalmente o tempo todo, na medida do possível, que não roube a nossa atenção de atividades, né, que precisam da atenção, e assim por diante. Então, estamos nos consagrando a Deus. Isso é consagrar. O consagrar é tornar santo. Tornar santo é separar para Deus, né? Então, quando você faz isso, você está falando, hoje eu vou tirar um dia para me separar para Deus. Você já é santo, tá? Você foi santificado pela salvação, pelo selo do Espírito habitando em você. O Espírito habitando num crente já é o selo da sua santidade. No entanto, nós podemos, para nós mesmos, fazer esse exercício de lembrar disso e dar a manutenção nisso, né? Porque nós ainda temos o conflito de velho homem e novo homem. Então, vamos dando a manutenção disso. Então, durante o jejum só é realmente válido, vamos dizer assim, se ele vem acompanhado de oração, de confissão, de meditação bíblica. Se ele é só a dieta do alimento, só a abstinência alimentar, ele realmente não está consagrando nada. Entende? Ele não está consagrando nada. Por exemplo, Esther convoca o jejum diante de um perigo iminente para que o povo estivesse se lembrando de que é separado por Deus, é o povo de Deus. Entende? Se consagra ao Senhor. Por exemplo, outra ocasião foi quando Moisés, diante da murmuração do povo, mandou o povo se lavar e se preparar em jejum durante 3 dias para ver o Senhor no Sinai. Porque ninguém pode ver ao Senhor se não estiver consagrado. Ou seja, consciente de estar separado do mundo para Ele, né? Então, só que mesmo assim o povo arregou, né? Quando o Monte Sinai fumegou, o povo voltou atrás, porque a lição que Deus queria dar é de que Ele falava com o povo por Moisés. O jejum é sempre essa consagração. Consagração, então, o jejum não vai fazer você se tornar mais santo, literalmente, porque é impossível você ser mais santo do que já é aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, não é possível que você seja mais santo do que já é, porque você já tem o sobrenome dele, você já é filho dele. No entanto, para nós mesmos e na nossa experiência, nós ainda não somos tão santos quanto podemos e devemos ser. Então, o jejum, ele é mais para nós do que para Deus. Deus não depende do nosso jejum para nos ver como santos. Depende do sacrifício do sangue de Cristo sobre nós, o que Ele já tem, né? Então, a nossa santidade aos olhos de Deus não depende do quanto jejuamos, mas Ele é útil para nós. É a mesma coisa com a oração. Deus não depende da nossa oração. A oração é mais útil para nós do que para Deus. Deus não carece da nossa oração para saber o que precisamos, nem para fazer o que deve fazer. Nós é que carecemos da oração para saber o que fazer e para saber o que precisamos. Entende? Então, a oração é mais útil para nós do que para Deus. Deus insiste que a gente ore porque quer o nosso bem. Quer que todas as coisas concorram para o nosso bem. Deus mesmo não precisa da oração. A mesma coisa que o jejum. Deus não precisa do seu jejum para falar, agora sim, agora eu vou fazer, agora eu tenho força, né? Eu estava até me sentindo meio enfraquecido, mas ele jejuou aqui, deu um gás, agora eu consigo fazer. Exatamente.
Exatamente, aconteceu com eles durante 70 anos o que Tiago falou da oração: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Eles estavam concorrendo entre eles quem jejuava mais, quem era mais santo por jejuar, e isso não realmente não é o que é importante para o nosso processo de santificação, mas não é exatamente o que nos santifica. É a mesma coisa, se a gente fala assim, nossa, ela ora 2 horas por dia, eu oro só 15 minutos, ela é mais santa. Não é isso que define santidade. Embora, se ela ora corretamente, a chance dela se santificar mais rapidamente é maior mesmo. Né? Então, assim, não é que seja inútil o esforço de fazer isso em busca de santidade, ele é útil para nós, mas não para Deus, é isso que eu estou dizendo. Uma pessoa realmente mais santa, e a santidade admite gradação, tem gente mais santa do que outra, no que se refere à maturação da fé. Entende? Não a ser povo de Deus. Quando Deus olha, vê só o seu povo e o não povo. É assim que Deus olha para a humanidade. Tem o povo e o não povo. Né? Igual os 2 filhos de Osés, né? Ruama e Ló-Ruama. Meu povo e não meu povo, né? É assim que Deus olha para cá. Então, quando ele olha para o povo dele, que é santo, que é salvo de verdade, entre esses, todos são santos. Agora, entre esses santos, tem gente mais madura, mais amadurecido no conhecimento de Deus, na santificação, né? Porque todos nós, enquanto na terra, estamos ainda na luta, no conflito de velho homem e novo homem. Entende? Que a nossa salvação não advém disso, de vencer esse conflito. Não podemos confundir salvação com santificação. A nossa salvação não vem da santificação. A santificação é que vem da salvação. Certo? Você foi salvo quando era santo? Não, quando era pecador. A sua salvação não vem da santificação. Todo salvo é salvo enquanto é o quê? Não é? Romanos 5,8, o que diz lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, quando Deus salva alguém, não salvou um santo, salvou um pecador. E fez dele um santo. Ou seja, a santificação é o efeito da salvação. E não o contrário, eu preciso me santificar direitinho para ser salvo. Entendeu? Como se a salvação fosse o efeito da santificação. Não, é o contrário. Todo salvo de verdade vai se santificar. Uns num grau, outros no outro. E aí tem essa gradação. Tem gente que amadurece mais cedo, tem gente que se santifica mais cedo, tem gente que passa 30 anos e ainda tem dificuldade com a santificação. Entendeu? Mas se é um salvo de verdade, aí é Deus quem julga, né? Ele é um santo de Deus, só que está capengando ali. Então, a nossa santificação plena, ela vem só na glorificação, quando Cristo voltar e o corpo for glorificado. Aí o velho homem será extirpado, a raiz do pecado será arrancada de vez. Mas todos nós temos gradação de santificação no processo da santificação. Mas santos porque somos salvos. Então, salvo ou você é ou não. Não tem jeito de você ser pouco salvo, muito salvo. Entendeu? Ou você é salvo ou não é. Porque a salvação é um ato de Deus, ela acontece num ato. Num ato Deus salva. Ponto, está salvo. Agora a santificação tem o mais santo e o menos santo. Porque ela é uma gradação. Entende? Agora a salvação não tem jeito de falar assim, eu estou quase salvo. Não tem isso. Entende? Apesar de Jesus ter dito para alguns que eles estavam próximos da entrada do céu, né? Falando para alguns fariseus ali que interpretavam um pouco melhor a lei, estavam mais próximos da realidade, das verdades sobre o Messias, bater na trave não é gol. Não, ou é salvo ou não é. Não existe gente meio salvo. Agora existe entre os salvos aquele que é mais santo do que o outro. Isso tem. Então tem aquele salvo, por exemplo, que é salvo de verdade, mas está no início da sua vida cristã. Ele ainda tem nele
comportamentos, crenças, hábitos que não são santos, que ele vai descobrindo na medida em que a Escritura vai sendo exposta a ele. E na convivência com os santos e na comunhão com o Espírito, ele vai sendo convencido e abandonando essas práticas e se santificando, certo? Então, há aqueles que já estão num processo assim mais adiantado e outros menos. Então, a santificação admite gradação, embora todos os salvos sejam santos, entende? Aos olhos de Deus, mas admite gradação. A salvação não admite gradação, não tem aquele que é mais salvo do que o outro, entendeu? Ou se é ou não é. Então, entre os salvos de verdade, há aqueles que são mais santos. E por que são mais santos? Não é porque Deus os ama mais. Deus não tem filho preferido. Se tivesse, ia ser um só, que é Jesus e nós todos de fora, certo? Agora, eles são mais santos não porque Deus os ama mais ou abençoa mais. São mais santos porque fizeram melhor uso dos recursos que Deus deixou para a nossa santificação, da palavra, da comunhão, da oração, da meditação, do serviço cristão. Outros não fazem um uso tão bom dessas coisas. Tem crente que é salvo de verdade, mas é relapso com a Escritura, é relapso com a oração, é relaxado com o serviço cristão, entende? Ele faz menos usos dos meios de graça pelos quais Deus nos santifica. Entende? Deus age na nossa santificação. Então, é claro que ele vai se santificar ou muito lentamente, ou até paralisar a sua santificação, o que é um pecado. É pecado. Entende? Agora, outros fazem melhor uso desses meios, né? Oração, comunhão, serviço, escritura. Então, eles se santificam mais rapidamente. Agora, salvo, os dois são. O que não é salvo, pode acontecer, é que numa igreja visível, os membros aqui, pode haver gente que é membro da igreja, batizado, às vezes pastor, mas que não é salvo de verdade. E não sendo salvo de verdade, não é santo de verdade. É ímpio ainda. Mas pode ter um bom comportamento moral, por criação, por convivência com os santos, por concordar com valores morais da Escritura. Então, ele tem um bom comportamento moral. Ele é um cidadão de bem, ele paga seus impostos, ele é um bom marido, bom pai, boa mãe, entendeu? Bom filho, mas ele não é salvo. Ele não é santo. Ele só é alguém de bom comportamento porque foi agraciado por Deus com uma família que o educou direito, tendo acesso à educação, a valores e boas amizades que contribuíram para que ele fosse uma pessoa de bem. Entendeu? Então, não confunda ter um comportamento, às vezes ser um bom cidadão, com ser um santo de Deus. É possível, numa configuração muito específica que eu vou criar para o nosso exemplo, você ter uma pessoa assim, que chega a ser até pastor, às vezes, mas sem ser salvo, porque é possível, e que tem um comportamento moral muito legal, muito bom, e aquele devasso que se converteu ontem, Deus salvou ele ontem, e que chegou na igreja hoje, cheio de gíria ainda, cheio da malandragem no comportamento, porque isso vai sendo lapidado nele. Ele é santo e o pastor não é, aos olhos de Deus. Entendeu? Deus sabe exatamente quem são os seus, como diz a Bíblia. Agora, dá um tempo para os dois e loguinho esse aqui está mais santo do que o pastor. Por quê? Porque esse aqui vai progredir na santidade, o outro não. O outro conta com uma boa educação, ele é uma pessoa bem educada. Ele não tem nada além disso. Ele não vai progredir nisso. E uma pessoa bem educada parece santo, é o joio. O joio só é um problema porque ele parece trigo. Se ele não parecesse, não era um problema. Entendeu? Era facilmente arrancado e tirado. Quando o contraste com a santidade fica evidente mais, até a igreja põe para fora, né? Não, vamos tirar do rol de membro. Ficou evidente demais. Agora, quando não é evidente, o que a gente faz?
Tem que esperar Deus voltar para separar. Nós não temos autoridade de separar quando são parecidos. Né? Jesus falou que não era para a gente fazer esse tipo de separação, porque nós colocaríamos trigo para fora junto com o joio. Lembra? Ele falou, deixa que os meus anjos farão isso naquele dia. Então, porque o problema é exatamente esse, parece. É muito parecido, entendeu? O cabrito com a ovelha é muito parecido. Tem o lobo, que é facilmente identificado, mas tem o cabrito, o bode, que parece ovelha, mas não é. Esse passa despercebido às vezes, passa no meio do rebanho. Só que uma hora a casa cai, né? Na hora de dar lã, o cabrito não dá. Na hora de servir o Senhor com a lã, com o leite, ele não vai dar. Aí fica evidente. Entendeu? Então, a santificação, ela admite gradação. E o jejum é um instrumento que ajuda nisso. Mas só quando ele é feito com essa consciência de que ele não é nenhum aditivo da oração, ele não é uma ferramenta capaz de convencer Deus, de fazer Deus mudar de ideia. Deus nunca muda de ideia. Ele não é algo que me torna mais santo do que aquele que não jejua, porque ele não é mandamento, então o que não jejua não está fazendo nada errado. Pode estar deixando de usar uma ferramenta para a sua santificação, mas pecando não está, porque não é mandamento. Entende? Então, assim, é um bom hábito. É um hábito saudável da Escritura. Agora, oração não é hábito saudável. Oração é mandamento. Comunhão não é hábito saudável, é mandamento. Servir não é hábito, é mandamento. Amar não é hábito, é mandamento. Amar não é sentimento, é mandamento. Então, na história de Neemias, você vai ver que também toda a reconstrução e todo o processo de volta dos judeus, não só com Neemias, mas com Esdras, Zorobabel, foi regado a oração, muita oração e jejum. Eles estavam num tempo também que não tinham toda a graça do Novo Testamento em Cristo, né? Então, todos os recursos possíveis eram usados mesmo. Hoje, a oração em Cristo, em nome de Cristo, ela é perfeitamente suficiente também. Entende? Mas é um bom hábito, devemos fazer se tivermos a oportunidade. Uma pergunta que fazem muito é, pastor, e a pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela não pode ficar mais 6 horas sem comer, como é que ela vai fazer jejum? Meu irmão, então não faça. Né? Então não faça. Embora o jejum seja aquela declaração de estou disposto a morrer, né? Você não vai colocar a sua vida em risco literal, porque isso é tentar Deus. Colocar a vida em risco propositalmente, deliberadamente, para que Deus faça algo, é chantagem emocional com Deus. É como o seu filho adolescente fala, eu quero um PS5, que custa o olho, custa um rim, né? Quanto custa um PS5? Uns 7 mil, né? Fica por aí. Aí você fala, não tem para dar. Ele fala, então eu vou me jogar na frente do ônibus. Aí você, de medo dele fazer uma loucura dessa, dá o PS. Ou seja, isso é chantagem emocional. Porque sabe que você o ama, ele ameaça a própria vida para manipular o seu amor e fazer para obter algo. Chantagem emocional. Tem gente que não ora, faz chantagem emocional com Deus. Tenta ameaçar Deus, chantagear Deus. Né? O jejum de alguém diabético, alguém que não pode mesmo, por uma questão de saúde. E faz jejum é como se fizesse a mesma coisa. Fala assim, não, eu vou morrer aqui se o senhor não fizer. Isso é chantagem emocional. Aí Deus não cai nessa. Deus mantém a pessoa viva e ainda não dá. Então, eu usei 6 horas como um exemplo, né? Você não vai fazer um jejum, né? Você não vai fazer aquilo que coloca a sua vida em risco. Olha só, eu vou falar uma coisa para você que eu ouvi com relação a pastores, mas eu acho que se aplica a todos os crentes. Quando eu estava no seminário, um dia eu fui, o pastor Neandro, que era o diretor lá, muitos aqui conhecem, a gente foi num lugar lá que tinha que pegar a estrada. E foi um irmão com um carro muito bom, um irmão privilegiado lá, tinha um carro muito bom, foi dirigindo, o pastor Leandro na frente, eu atrás,
e mais um seminarista atrás. O irmão entrou na Dutra, ó, correndo mesmo. O pastor Neander virou para ele e falou assim: meu irmão, diminui um pouco aí. Está acima demais aí, né? Passar um pouquinho aqui do 110 permitido é uma coisa. Eu falei: pastor, mas o carro é bom. Ele falou: não, o problema não é o carro, o problema é que nós somos crentes. Um pastor não tem o direito de colocar a própria vida em risco. Nossa vida não é nossa. Não temos o direito de colocá-la em risco. Eu nunca esqueci. Ele falou: pastores não têm o direito de colocar a própria vida em risco, porque a vida deles não é deles. Não pertence a eles. Mas isso se aplica a todo crente. Por isso eu não pulo bungee jump. Não temos o direito de colocar nossa vida em risco deliberadamente, sem um propósito, a não ser que seja por causa de um valor maior do que a própria vida. Salvar a vida de outro, salvar a vida de um filho. Aí a gente coloca a vida em risco. Entende? Vou doar um rim. Aí você coloca a vida em risco, não tem problema. Porque é sempre arriscado uma cirurgia. Mas você está fazendo para servir. Colocar a própria vida em risco por adrenalina e prazer é pecado. Nossa vida não é nossa, nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos dono. Então, toda vez que colocamos a própria vida em risco deliberadamente, ofendemos a Deus. Tentamos dizer para Deus que nós não somos importantes para Ele, que se nós morrermos não muda nada. Ou como se ele tivesse a obrigação, a chantagem emocional, entendeu? Então, assim, por isso que crente vai nadar na cachoeira, nada direitinho, mas não pula lá de cima, na pedra, né? Que é arriscado. Correr um risco desnecessário, se você pensar bem, é sempre uma afronta a Deus. Não é? E se eu bato a cabeça ali, antes que eu poderia servir ao Senhor, não vou poder mais servir. Entendeu? Então, nossa vida é uma vida dedicada ao Senhor. E nessa vida dedicada ao Senhor, tudo deve ser feito da maneira que mais glorifica o nome dEle. Esse é o jeito santo de viver. Viver a vida de modo digno do Evangelho, como diz Paulo em Filipenses 1,17, né? E a vida digna do Evangelho é aquela vida que, em todos os aspectos, sempre pensa primeiro de que maneira Deus pode ser mais glorificado. E não vai ser colocando minha vida em risco só para ter adrenalina de experimentar um carro potente, né? Então, em tudo nisso, nós glorificamos mais a Deus. Até nas pequenas coisas, inclusive no jejum, na oração. Até a oração pode ser um pecado, quando a fazemos fora da Escritura. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela bênção da vida, pela graça da salvação em Jesus, pela existência e excelência da Escritura, da família e da igreja. Essas três coisas são tão primárias para nós, Senhor Deus. É Tua palavra, família, igreja. E somos tão abençoados por termos os três. Senhor, santifica-nos em todas as coisas, inclusive no entendimento sobre esses assuntos e na prática deles. E leva-nos também para casa hoje, Deus, guardados sob o Teu cuidado, até que mais tarde o Teu povo se reúna aqui novamente para celebrar ao Senhor com alegria e servi-lo. Que o Senhor, ó Deus, cresça em todas as coisas e nós diminuamos. Em nome e por amor do Messias Jesus. Amém. Deus abençoe.